Olá, pessoal. Esta é a disciplina História do Pensamento Econômico 1, REC 2401, disciplina obrigatória do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esse curso será oferecido no ano de 2021. Bom, eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado 2 do Departamento de Economia, um professor antigo na casa. Eu estou há mais de 2 décadas aqui na FEARP, USP. Esse curso será oferecido inicialmente na forma à distância, em aulas gravadas, e eventualmente lives, e a perspectiva é que regressemos ao menos parcialmente, nas aulas presenciais, a partir de 5 de outubro, que é a data sinalizada pela reitoria. O retorno às aulas presenciais é provável, mas não é certo. Vai depender de uma decisão da diretoria da escola e do conselho do departamento, da figura do chefe do departamento, que vai sinalizar o retorno ou não às aulas presenciais. Pessoalmente, eu estarei plenamente vacinado no dia 5 de outubro. Estou sendo imunizado pela vacina da AstraZeneca. Tomei a minha primeira dose no dia 21 de junho. E a programação é que até 20, 21 de setembro eu tome a segunda dose. Como tem um prazo de 2 semanas, significa que, de fato, no dia 5 de outubro eu estarei plenamente imunizado. Portanto, eu estou à disposição para retornar às aulas presenciais a partir de outubro. É claro que isso não é absolutamente certo, vai depender de uma orientação. A faculdade tem todo o cuidado com as questões sanitárias, com a segurança e a saúde dos alunos. Não devemos nos precipitar, mas a sinalização é essa, que o curso voltará ao formato presencial. Não será como era antes. Eu tenho as aulas gravadas, eu pretendo gravar no total 30 aulas, 30 videoaulas. Essas videoaulas estarão disponíveis gradualmente na nossa plataforma Moodle, que é a antiga plataforma Stoa da USP, o nosso Moodle. Eu vou disponibilizar a cada aula uma versão em videoaula, mesmo que as aulas passem a ser presenciais, ainda teremos as videoaulas. E, a princípio, eu queria estabelecer o seguinte procedimento. Eu retornaria às aulas presenciais a partir do começo de outubro. Portanto, o primeiro bimestre do curso, que seria agosto e setembro, seria não presencial. O segundo semestre seria presencial. Inclusive, a primeira prova, P1, pretendo fazê-la com a opção não presencial. E a segunda prova, a P2, seria presencial, e a sub seria presencial também. É assim que eu estou pensando o formato do curso. Quando entrarmos no modo presencial, os alunos que não tiverem completado o esquema da vacinação e imunização podem optar por continuar vendo as videoaulas, continuar no modo não presencial. O controle de frequência, eu vou antecipar aqui, nós vamos explicar isso com detalhes. O controle de frequência das aulas não presenciais, das videoaulas, é feito pelo encaminhamento de exercícios, questões, exercícios, problemas, que são propostos, são indicados, enunciados no corpo das videoaulas. Então, o aluno, no prazo de 1 semana, me encaminhando a resposta da questão, ele tem a frequência assegurada naquela videoaula. E quando começar o formato presencial, aí eu passo a lista de presença. O aluno que estiver em sala de aula, basta assinar a lista de presença. O aluno que estiver remotamente, vendo as videoaulas, tem que encaminhar as listas de questões que valerão como contagem de frequência. Então, eu vou deixar esses 2 formatos. O presencial, e, inicialmente o não presencial, e a partir de outubro o presencial, mas mantendo as videoaulas.
E mesmo quando retornarmos às aulas presenciais, não vai ser como era antes. Tá? Nós temos os conteúdos das videoaulas, eu não pretendo reproduzir as videoaulas nas aulas presenciais. Eu não quero repetir, eu não quero ser redundante. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um reforço nas aulas presenciais, eu vou fazer um trabalho mais detalhado de leitura e interpretação de texto. Nós vamos trabalhar com as fontes primárias e uma outra fonte secundária, mas basicamente as leituras dos grandes autores da história do pensamento econômico. Esse trabalho é o trabalho que será feito nas aulas presenciais. Tá? E o conteúdo que nós vamos cobrar na prova é basicamente o conteúdo das videoaulas, tá? Que corresponde ao que está no meu livro de História do Pensamento Econômico, tá bom? Então, quem não me conhece, aí está meu rosto. Então, eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Vocês podem me chamar simplesmente de Ricardo, ou como alguns alunos preferem, podem me chamar de Feijó também, tá bom? Muito bem, essa disciplina, História do Pensamento Econômico 1, tem como sigla REC 2401, tá? É uma disciplina de 4 créditos, que corresponde a uma carga horária total de 60 horas. Tá? Então, é 15 horas por crédito, uma disciplina de 4 créditos, carga total 60 horas. Isso traduzido em termos de videoaulas, dá aproximadamente 30 videoaulas, talvez um pouquinho mais que isso, ou talvez até um pouco menos. Mas em torno de 30 videoaulas estarão disponibilizadas nas datas do que seriam as aulas presenciais, nas páginas do Stoa. É isso que vocês podem esperar do oferecimento das ferramentas que serão oferecidas nessa disciplina, como parte do processo de interação e de aprendizagem. Vamos começar falando dos objetivos da disciplina. A disciplina tem um objetivo principal, central, o de motivar o aluno para a leitura dos grandes mestres da economia até o século XIX. Que, fazendo um corte, nossa disciplina ela não chega, na verdade, muito no final do século XIX. Ela vai até a chamada Revolução Marginalista, sem abordar a revolução, essa revolução, que é tema de HPA 2, que vocês verão no terceiro ano do curso. Tá? Então, é importante que os alunos leiam os grandes mestres do pensamento econômico, principalmente do século XVIII e XIX, que serão enfocados aqui, e na sua maioria, na sua quase totalidade, autores britânicos, tá? Que, embora o principal centro de pensamento econômico no século XX tenha se tornado os Estados Unidos, mas no século XIX, a França, a Alemanha e principalmente a Inglaterra eram países que produziram muito pensamento econômico, e o que se tornou mais hegemônico, digamos assim, foi o pensamento inglês, até pelo fato da Inglaterra ser a maior potência do século XIX. Tá? Então, é natural, isso ocorre na maioria dos cursos de História do Pensamento Econômico 1, que o enfoque incida em autores britânicos, porque no passado tiveram muita importância para o desenvolvimento de nossa ciência, da ciência econômica, da economia. Okay? Da economia como ciência. Então, nós vamos trabalhar muito com esses autores, e eu incentivo que os alunos leiam os originais, que estão facilmente disponíveis. Vocês podem encontrar facilmente essa literatura, tá? Disponível pela internet. A maioria delas, eu acho que a totalidade delas não tem mais direitos autorais, né? Os copyrights, os direitos autorais já se encerraram, porque se trata de livros muito antigos, tá certo? E que o PDF deles está livremente disponível na internet. Vocês podem fazer isso pela coleção Os Economistas, que muitas vezes não é a melhor tradução, tá? Até recomendo, se vocês tiverem acesso a outras fontes, né, a outras traduções, tá? Todo o material foi traduzido para o português, vocês não precisam se exercitar em inglês ou em outra língua, mas quem quiser ler na língua original em inglês é um excelente exercício também. Tá? Mas o mínimo é que vocês façam a leitura de alguns capítulos, que eu vou indicar lá na frente, né, dos grandes mestres, utilizando ou a coleção Os Economistas ou outra tradução, fazendo a leitura, portanto, em português, na nossa belíssima língua portuguesa. Tá? Então, nós vamos trabalhar com autores da chamada economia política clássica, tá? Principalmente do século XIX. Então, o curso procura orientar o aluno, né,
no processo de interpretar a contribuição de cada autor, interpretar o significado de cada uma das contribuições no contexto do ambiente histórico-cultural. Então, vamos situar as transformações históricas, o pensamento cultural, o pensamento filosófico, as crenças das respectivas épocas, e a partir desse quadro referencial, tá, entender o nascimento daquele tipo de ideia. Tá? Como isso se vincula, como a contribuição particular de cada autor se vincula ao contexto, aos problemas das respectivas épocas. Tá? Sempre que se apresentar uma formulação teórica, né, uma ideia em economia técnica, digamos assim, vamos procurar relacionar essa contribuição, essa formulação teórica, com certos preceitos filosóficos, tá? Com a visão filosófica que embasa, tá? Que respalda, tá? A contribuição teórica. Então, essa ligação, esse vínculo entre teoria e pensamento filosófico, no contexto histórico, é um exercício muito importante que nós procuraremos desenvolver na disciplina. Vamos contemplar autores que deram contribuição importante ao pensamento econômico ao longo de toda a história, não começando apenas no século XVIII e XIX, embora esse seja o período principal do curso, né, em que alocaremos boa parte das videoaulas, mas vamos começar o pensamento econômico lá na Antiguidade. Tá? O pensamento econômico não começou com Adam Smith no século XVIII, ele é muito mais antigo, né? Embora economistas, principalmente de tendência marxista, acreditem que só é possível o pensamento econômico quando se tem um modo de produção capitalista, então não há propriamente pensamento econômico antes do século XVIII, que é quando aparece o capitalismo industrial, no final do século XVIII, pelo menos. A gente trabalha com uma outra perspectiva. Eu acho que, olhando, examinando os povos antigos, há sim pensamento de natureza econômica. Esse pensamento ele pode ser rastreado desde a antiguidade, avançando ao longo do tempo, dos hindus, dos chineses, dos hebreus antigos, passando pelos gregos na antiguidade, Império Romano, pensamento econômico entre os romanos, depois entrando na Idade Média, na época do Renascimento, do mercantilismo, já no final, na chamada Baixa Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o pensamento econômico se formou até o século XII, XIII. Tá? Depois, o pensamento econômico mercantilista, até o começo do século XVIII, que a gente pode chamar de mercantilista. E depois, sim, a gente entra nos clássicos do pensamento econômico. Né? Adam Smith, nós vamos trabalhar bastante com esse autor, um autor muito importante, não só como um autor importante em economia, como também um filósofo moral. Então, as questões de filosofia moral do Adam Smith eu quero enfatizar com vocês e estimular a leitura. Bom, basicamente a leitura será a obra mais famosa de Adam Smith, que é A Riqueza das Nações. Vou falar um pouco da teoria dos sentimentos morais. Tá? E também todo o contexto da revolução na física, a partir de Newton, que ocorreu, na verdade, no século XVII, mas teve muita repercussão no século XVIII. Né? Então, vou falar um pouco do contexto, do modelo newtoniano de ciência, e a partir daí procurar situar a contribuição de Adam Smith. Tá? E depois dele, a chamada economia política clássica e os três principais autores. Tá? Há muitos outros autores importantes, mas a gente vai selecionar os três autores que tradicionalmente são mais estudados em cursos de HPE1, que é Robert Thomas Malthus, Davi Ricardo e John Stuart Mill. E vamos terminar o curso com outro autor da economia política clássica, que tem características muito peculiares e cujas ideias tiveram grande impacto no mundo, principalmente no século XX, né? Que gerou grandes transformações e também com grandes avanços e grandes tragédias, né? Que é o estudo da obra, que o autor é Karl Marx, e vamos dedicar ao estudo da obra dele. Tá? Então tem esses nomes principais, Smith, Malthus, Ricardo, Mill, Marx, mas além deles, vamos trabalhar com diversos outros autores, que serão citados e comentados de uma maneira mais superficial, tá? De forma que vai ficar muito claro a diversidade de autores, diversidade de ideias, a riqueza das contribuições individuais de cada um desses autores, nos aprofundando mais em alguns deles, tratando superficialmente outros. Tá? Então vamos ter um painel, um cenário, tá certo?
da evolução do pensamento econômico, tá? Desde a antiguidade até o período clássico, final do século XVIII e século XIX. Então, é importante, um dos meus objetivos nessa disciplina é oferecer ao aluno essa perspectiva temporal, né? Para que ele entenda a ideia da evolução do pensamento dentro dos vários problemas que foram apresentados ao longo das épocas no desenvolvimento histórico. Esse é o programa da disciplina. A disciplina está dividida em 7 tópicos, grandes tópicos. Vamos começar a partir da próxima videoaula com o pensamento econômico na Antiguidade, depois as ideias econômicas na Idade Média. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vamos falar do mercantilismo e do cameralismo. O cameralismo é a versão mercantilista nos países de língua alemã, conforme vocês verão. Depois faremos um estudo bastante detalhado do século XVIII, do século de Adam Smith. Tá? Vamos trabalhar com os precursores de Adam Smith, ou Smith. Tá? Às vezes eu vou pronunciar a pronúncia britânica, às vezes eu vou aportuguesar e chamar de Smith mesmo. Tá? Então vamos falar dos precursores de Adam Smith, como o francês Boisclair, o francês um pouco inglês Cantillon, Richard Cantillon, os fisiocratas como Quesnay, etc. Vamos fazer a apresentação do desenvolvimento da economia no século XVIII e depois chega em Adam Smith, procurando, portanto, identificar os precursores de Adam Smith, o legado do qual Adam Smith se serviu, né? O ambiente que acabou condicionando o próprio pensamento de Adam Smith. Então vamos resgatar as influências que condicionaram o pensamento desse autor. E finalmente entramos no 5º tópico com Adam Smith, fazendo todo esse preâmbulo, procurando pesquisar as raízes do pensamento de Adam Smith. Finalmente vamos fazer uma exposição bastante completa das ideias de Adam Smith. E depois entramos no século XIX, no período propriamente da economia política clássica, com os 3 autores já comentados, Malthus, Ricardo e John Stuart Mill. E finalmente, o tópico 7, o último bloco da disciplina, vamos trabalhar com as ideias de Karl Marx. Bom, a disciplina exige um conjunto de leituras mínimas. Vamos falar sobre elas. Bom, primeiro a leitura das chamadas fontes primárias, a leitura do mestre. Tá? Procure encontrar uma boa tradução. Então aqui estão as indicações de Smith, Malthus, Ricardo, Mill e Marx. Veja que a carga de leitura ela é bastante realista. Tá? Eu não gosto de cobrar do aluno uma carga de leitura que ele não tenha tempo, que ele não possa, de fato, praticar ao longo da disciplina. Então a cobrança de leituras aqui ela é realista. Tá? Então, do Adam Smith, A Riqueza das Nações, vou cobrar o livro 1. A obra está dividida em 5 livros. O livro 1 nem é o maior livro que compõe a obra A Riqueza das Nações. Esses livros são tomos ou volumes. Né? Então, eu vou pedir para que vocês leiam o livro 1, ou o volume 1 da obra A Riqueza das Nações, que são 12 capítulos, que vocês leiam. São capítulos bem pequenos, não é um volume muito grande de leitura. Todo o livro 1 da Riqueza das Nações. Em relação a Malthus, dos princípios de economia política de Thomas Malthus, eu pedirei a leitura apenas da introdução e dos capítulos 1 e 2. Do Davi Ricardo, a principal obra dele, o livro Princípios de Economia Política e Tributação, eu cobrarei a leitura dos capítulos 1 e 2. De John Stuart Mill, cuja obra se intitula Princípios de Economia Política, cobrarei do livro 1, também está dividido em livros, ou em tomos ou volumes, do livro 1, cobrarei os capítulos de 1 a 3. E, finalmente, o Capital, cuja obra está composta de 3 volumes. Tá? Alguns falam no 4º volume, mas que o 4º volume, na verdade, é do Engels, não é do Marx, mas tem a contribuição do Marx nos 3 volumes principais que compõem a obra Os Economistas, e vou pedir que vocês leiam apenas os capítulos 1 e 2, tá? Do volume 1 do Capital. Tá? Então, é uma cobrança em termos de leitura das fontes, pequena, mas absolutamente necessária. É a leitura mínima que os meus alunos devem ter das fontes primárias na disciplina para dar uma boa formação, tá? Nessa literatura, uma boa formação em pensamento econômico. Agora temos a literatura secundária e tem o livro-texto do curso. O curso tem um livro-texto. Esse livro-texto foi escrito por mim mesmo. Já faz 20 anos que eu escrevi o História do Pensamento Econômico,
que teve 2 edições pela editora Atlas, tá? E tem esse subtítulo, né, de Lao Tzu, pensador chinês do taoísmo, de Lao Tzu a Robert Lucas da macroeconomia. Neste ano 2020, eu estou trabalhando na 3ª edição, tá? Que eu pretendo publicar na forma de e-book, pode ser na própria Saraiva, ou na própria editora Atlas, ou em outra editora, tá? Estou trabalhando na 3ª edição e já tenho alguns capítulos preparados nessa nova versão, e eu vou disponibilizar isso no Stoa. Então, no Stoa, vocês terão a nova versão do meu livro, em PDF, disponível para que vocês possam fazer a leitura e o acompanhamento. Além de todo o material que aparece nos próprios slides, né? Vocês podem utilizar os slides para fazer os estudos. Mas vamos a outras fontes, né, da literatura secundária, que são muito importantes. E aqui aparece na ordem, digamos assim, decrescente de importância. Tá? Vou valorizar muito, além do meu livro, o livro do Robert Heilbronner, História do Pensamento Econômico, da Nova Cultural, que eu acho que é um livro muito interessante, tá? Para vocês entenderem a importância e o impacto que esses autores tiveram. Hoje em dia, se parece, mas é mais autores para ensinar, para estudar na disciplina do HPE, que não tem nenhuma relevância para a nossa realidade, as questões estão superadas, não é bem assim, tá? Quer dizer, as grandes questões tratadas por esses autores tiveram grande importância em suas épocas. Eu acho que o Heilbronner, ele mostra muita importância disso. E esses autores, gente, eles eram autores lidos por um público muito geral, eles eram muito lidos, tá? Eles participavam do debate jornalístico, do debate político da época. São autores que tiveram muita projeção e muito impacto. Eu acho que o Heilbronner trabalha muito na importância prática das ideias desses autores. Então, eu recomendo fortemente. É um livro muito bem escrito, um grande sucesso que teve... vendeu, acho que 6 milhões de exemplares, teve diversas edições, foi traduzido para dezenas de línguas, tá? É um grande clássico da história do pensamento econômico, o livro do Heilbronner. Houve uma nova edição, não uma nova edição, uma tentativa de reproduzir o sucesso desse livro, escrito por uma escritora chamada Silva Nasser, que é um livro chamado A Imaginação Econômica. Eu não vou recomendar esse livro em HPE1, porque de HPE1, basicamente, esse livro praticamente começa de Marx, tá? Então, é mais recomendável para HPE2, o livro da Silva Nasser. Mas também é uma boa referência em termos de história do pensamento econômico. Mas para HPE1, vamos ficar com o livro do Heilbronner. Depois eu cito a Phyllis Dean, professora de Cambridge, o clássico, né, A Evolução das Ideias Econômicas, um livro muito interessante, que a finalidade dessa referência é preencher melhor a parte de história do pensamento monetário, que o meu curso de HPE tem muito, quer dizer, não o suficiente, né, de teoria monetária. Eu acho que a Phyllis Dean, ela enfoca a questão monetária de uma maneira muito interessante e complementar à minha disciplina. Bom, a próxima referência é esse Ekelund e Ebert, Robert Ekelund e Robert Ebert, tá? A History of Economic Theory and Method. É um clássico, é um livro de HPE muito utilizado, principalmente nas universidades americanas, tá? Não foi traduzido para o português, né? Eu acho um livro muito interessante, principalmente eu uso muito desse livro na parte, e recomendo, no estudo de autores escolásticos, tá? Inclusive, esses dois autores do livro, eles são especialistas em pensamento econômico medieval, tem algumas ideias interessantes aí que vocês podem aprofundar na leitura do Ekelund e Ebert. Não sei, provavelmente não está disponível na rede, né? Então fica aí com uma referência até para uma leitura, um aprofundamento numa outra época, né? Num pós-pandemia, tá? E finalmente eu cito aqui a Concorrência, que é o livro História do Pensamento Econômico dos professores Guenari e Oliveira, para fazer um contraponto ao meu livro de HPE, né? É um outro livro de HPE que também se popularizou bastante no ensino de História do Pensamento Econômico no Brasil. É um esforço interessante, uma visão mais de esquerda, né? A minha visão procura manter um enfoque neutro, tá? Tem um pouco de economia, de pensamento econômico brasileiro nesse livro, que não é o foco desse curso, tá? Vocês, nas disciplinas de formação econômica, história econômica, vocês têm bastante oportunidade de estudar o pensamento econômico brasileiro, por exemplo, o pensamento de Celso Furtado, etc. Tá certo? Não é o foco do meu curso. E tem alguns autores, eventualmente, nos vários tópicos, esses autores aí da Concorrência, eles citam
pensadores econômicos que eu não aprofundei no meu livro, mas eu aprofundei vários outros que são muito pouco citados no livro da concorrência, mas eu acho que acaba funcionando como um complemento e um contraponto à nossa abordagem. Tá? Portanto, eu cito o livro da editora Saraiva, de História do Pensamento Econômico também. Bem, então vamos falar do método da disciplina. Então teremos inicialmente apenas videoaulas, tá? Que são aulas expositivas, tá? Semelhantes às minhas tradicionais aulas presenciais. Tá? Eu pretendo, até o fim da disciplina, sempre disponibilizar a cada aula a correspondente videoaula, okay? Mesmo após o retorno das aulas presenciais. O retorno provável é em 5 de outubro. Tá? Então, nós teremos o segundo bimestre no formato presencial, mas mantendo sempre a cada aula a correspondente videoaula que estará disponível no Stoa. E como eu já disse, eu pretendo nas aulas presenciais não ficar repetindo o conteúdo já abordado nas videoaulas. Então, eu utilizarei as aulas presenciais para a gente fazer um reforço na leitura e na interpretação dos grandes mestres, que é um dos objetivos mais nobres e importantes de uma disciplina de história das ideias, no caso, história do pensamento econômico. Então, vamos fazer este trabalho com ênfase na interpretação de texto nas aulas presenciais. E também serão aulas de discussão, de debate, de ideias com os alunos. Portanto, teremos agora o retorno gradual, né, a partir de outubro, na verdade, o retorno gradual às nossas aulas, mas sempre utilizando o recurso auxiliar das videoaulas. O controle de frequência, obviamente, nas aulas presenciais, é o controle tradicional, com lista de frequência, que os alunos devem assinar. E no caso das videoaulas, a cada videoaula, o aluno encaminha o exercício, a questão sugerida, né, encaminha por e-mail. O meu e-mail você já viram, é aquele ricfeige@usp.br, no prazo de uma semana. Né? E os alunos que passarem a comparecer às aulas presenciais a partir de outubro, os que tiverem com a imunização completa, né, basta assinar a lista de presença. Os que permanecerem nas videoaulas, por favor, me encaminhem a resposta da questão indicada no próprio corpo da videoaula, que será utilizada como controle de frequência. Portanto, o controle de frequência nas videoaulas se dá pela entrega de exercícios e o controle de frequência nas aulas presenciais por lista de assinaturas. Então, basicamente, o nosso método de trabalho é a exposição, né, das ideias econômicas, né, dos conteúdos, dos autores, o pensamento da época, o pano de fundo filosófico, seguindo o que está no meu livro, né, principalmente a terceira edição do meu livro, né, que acabou de sair e que eu pretendo publicar ainda este ano, né, pela editora Amazon, mas que eu vou disponibilizar no Stoa um exemplar de PDF, tá, capítulo por capítulo, do meu novo livro. Vocês podem estudar, eu recomendo que vocês estudem, tá, pelo PDF do meu livro, que estará disponível no Stoa. E também lembrando que nós trabalhamos com listas de exercícios. Tá? As listas de exercícios basicamente são extraídas dos exercícios de fim de capítulo do meu livro e um outro exercício novo que não consta no livro. Tá? Então teremos lista de exercícios, basicamente a previsão é que eu disponibilize na nossa plataforma 4 listas de exercícios, né? Não, talvez mais, entre 4 e 6 listas de exercícios, tá? Que serão utilizadas como um guia de estudo, né, preparatório para a prova. Ok? Falemos um pouco do critério de avaliação. Nós teremos 2 provas com conteúdo bimestral não acumulativo, ou seja, o conteúdo do primeiro bimestre do curso, da disciplina, na prova P1, o conteúdo do segundo bimestre na prova P2. Então, teremos 2 provas. Inicialmente, a gente vai combinar o seguinte: a prova P1 será não presencial, ou seja, ela será disponibilizada no dia e no horário na nossa plataforma. O aluno tem 1h30 para responder a prova, tá? E meia hora para encaminhar. Então, se eu postar às 21 horas, o aluno tem até às 23 horas, por exemplo, né? Para encaminhar por e-mail a resposta da prova. E as minhas provas normalmente são 4 questões dissertativas, né? De 4 a 5 questões dissertativas,
O aluno responde cada uma das questões no tamanho máximo de uma página, né? A resposta é sintética e me encaminha por e-mail. Tá? Isso a prova não presencial, que seria a prova P1. A P2 e a SUB será não presencial. Eu trabalho com prova substitutiva, né, que eu chamo de SUB, que serve para o aluno que perdeu uma das duas provas, ou se o aluno perdeu ambas, né, ele pode substituir, escolhe substituir uma ou outra. Tá? A SUB não é para melhorar de nota, a SUB é para que o aluno tenha uma outra oportunidade de fazer, entregar a P1 ou a P2. Tá? Então, reforçando, nós teremos a P1 não presencial, ok? E a P2 e a SUB serão provas presenciais em sala de aula, porque isso ocorrerá lá em meados de dezembro e a gente imagina que todos os alunos estejam com o programa de imunização completa nessa época. Então poderão fazer a prova em sala de aula, a P2 e a SUB, ok? O critério de aprovação é muito simples. É a média simples das duas provas P1 e P2, ou a P1 com a SUB ou a P2 com a SUB, né? Então, é a média simples. Note que os conteúdos são não acumulativos, as duas provas têm o mesmo grau de dificuldade, a prova SUB também é muito próxima em termos de dificuldade da prova que será substituída por ela. Então, é a média simples, ok? Que leva em conta, portanto, as provas feitas, que pode ser a P1, P2 ou a SUB de uma delas. Tá? Então, reforçando, a SUB, a substitutiva, substitui apenas a prova que o aluno não entregou. Ela não serve para melhorar de nota. Tá? Então, o aluno que entregou a P1, por exemplo, e me submeter a SUB da P1, tentar fazer a SUB da P1, ela não será aceita, porque a P1 já foi entregue. Okay? É claro que o aluno, durante a prova P1, ele tem a opção de não entregar a prova. Se ele achar que ele não está preparado, que a prova está muito difícil, ele pode não entregar a prova e optar por fazer a prova substitutiva, mas uma vez a prova entregue, a P1 ou a P2, ele não pode fazer a respectiva SUB. Tá? Então, tem um critério de nota e tem um critério de frequência. Né? A frequência medida nas videoaulas pela entrega de exercícios ou a frequência com assinatura da lista de presença nas aulas presenciais. Tá? Então, a frequência é medida pela entrega de exercícios das videoaulas ou pela assinatura do aluno na lista de assinaturas. Então, no total, se ele tiver uma frequência igual ou superior a 70%, ok. Uma frequência inferior a 70% significa que o aluno está reprovado por nota, independentemente do desempenho nas provas. Tá? Então, o aluno que tiver frequência mínima 70% e média igual ou superior a 5 está aprovado. Está aprovado, tá bom? Naturalmente, o aluno que não atingir esses requisitos mínimos para aprovação ainda tem uma chance no esquema de reavaliação. Né? Ele pode se candidatar a fazer a prova de reavaliação, desde que ele tenha a frequência superior a 70% e a média, né, obtida até então, seja igual ou superior a 3. Então, se ele tiver uma nota entre 3 e 5, menor que 5, né, maior ou igual a 3 e menor que 5, ou seja, o primeiro extremo é fechado e o segundo extremo é aberto, para usar uma linguagem matemática. Então, se ele tiver a nota maior ou igual a 3, né, e menor que 5, ele está na prova de reavaliação. Então, ele vai fazer a prova de reavaliação. Lembrando, a nota final não é a nota na prova de reavaliação. Eu vou fazer a média entre a nota na reaval, tá, e a média obtida até então. Tá? Obviamente, essa média não pode... Se ele tirar na prova de reavaliação uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado, né? E obviamente eu não posso lançar uma nota menor que 5, porque senão ele fica reprovado. Mas o que vale é o critério de aprovação da reavaliação. Mas para o campo da nota, por exemplo, se ele tirar 10 na reavaliação, ele não vai ficar com média final 10, ele vai ficar com 10, com 13 que ele tinha, que ser 13, 6,5 vai ser a nota dele, tá certo? Então tem esse critério, né? De pesar a nota da reaval com a média, tá? E de qualquer maneira, nota superior a 5, maior ou igual a 5, na prova de reaval, garante a aprovação do aluno na disciplina. Finalmente, eu queria apresentar aqui a data das provas. Tá? Bom, nosso curso está começando agora, né, na terceira semana de agosto. Né? Tradicionalmente, começaremos na primeira semana. Né? Tradicionalmente, a primeira prova é P1
é feita no final de setembro, mas por conta desse atraso, né, dessa postergação do início das atividades, a nossa primeira prova P1 será em 15 de outubro. Tá? Uma sexta-feira. A nossa segunda prova, que eu imagino que seja agora presencial, tá? A primeira prova, como eu disse, ela será feita de modo não presencial. Ela estará disponível na plataforma, no Moodle, o aluno acessa. Eventualmente, o aluno pode querer comparecer à faculdade e fazer a primeira prova de modo presencial, ou seja, em sala de aula. Bom, o aluno que fizer isso, eu vou estar na sala de aula também nesse dia, e o aluno que quiser fazer a primeira prova, já estiver imunizado, né, tá? Com esquema de imunização completo, tá certo? Quiser fazer a primeira prova presencialmente, eu também estarei em sala de aula e vou distribuir a prova impressa, tá? Mas nenhum aluno é obrigado a isso, tá? A primeira prova, de qualquer maneira, estará disponível no Stoa e poderá ser encaminhada via e-mail. A P2, sim, essa é presencial, apenas no formato presencial, tá? Porque todos os alunos já estarão imunizados nessa época, né? Será feita no dia 8 de dezembro, uma quarta-feira. E a prova sub, que também será presencial, será feita no dia 10 de dezembro, no mesmo horário da aula. Tá? Então, ou às 19 horas, ou às 21 horas, dependendo do horário da aula. Tá bom? É isso. Então, fiquem comigo. Tá? Vocês, para quem não me conhece, vocês terão esse contato apenas remotamente, né? Pelo home office. E futuramente, com certeza, iremos nos encontrar, né, tendo feito essa travessia nesse trágico momento da história da humanidade. Um grande abraço e até a próxima. Então, na sexta-feira, vocês já terão a primeira aula disponível no Moodle, tá? O primeiro tema, pensamento econômico na antiguidade, tá bom? Até lá, então.